Interessante que os deputados da situação não discutem a denúncia, eles discutem economia. A economia vai bem, uma recessão de 8% negativo, claro que a inflação cai, os juros caem, não há nem o que comprar, entende? Nem onde investir. Então, isso é tudo evidente. Eles não tocam no central das questões, que é a denúncia e a materialidade da prova contra o presidente da República e os seus ministros. E eu queria colocar o seguinte: por que a oposição, a situação, esvaziou o plenário? Por uma razão muito simples. Aqui não vai se decidir as coisas. As coisas se decidem na fila de recebimento do Michel Temer. Comprando votos. Essa é a palavra. Esta portaria de hoje sobre o trabalho escravo é mais uma exigência da bancada nefasta ruralista dessa casa. Relativizar o trabalho escravo, dizer que não dá para analisar condições degradantes, nem jornada exaustiva, tirar os empresários da lista suja, permitir a invasão das terras indígenas, extinguir o licenciamento ambiental, são as exigências, e a venda da agenda para a bancada ruralista, que lhe garante 160 votos aqui nessa casa, no mínimo. É ali que se decide, na fila do clientelismo, do fisiologismo e da corrupção. Isso se chama banditismo político, não tem outro nome. Isso é banditismo político. Não naturalizemos isso como atividade política, que está se vendendo a agenda. E na semana passada se vendeu a agenda do Refis. Na cara. Não é coisa antiga, é coisa recente. Deputados se auto-perdoando. Como assim, entende? É disso que se trata, é isso que envergonha a nação brasileira. É isso que degrada a política. E é isso que criminaliza a política, infelizmente. Por isso, presidente, eu quero dizer ao relator, senhor relator, li o seu relatório com muita atenção, mas quero dizer o seguinte: se houver excessos da Polícia Federal, do Ministério Público ou até da Justiça, e é possível que haja, não alimente a tese de que há uma conspiração contra Temer. Temer, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Rocha Loures, Padilha, Moreira, todos têm culpa no cartório. E os que não estão presos só estão porque tem foro privilegiado, o resto está em cana. Essa é a realidade desse governo. Esse é o governo que nós passamos lá para fora. E veio o Mauro Pereira dizer que lá o Xi Jinping recebeu o Temer. O Brasil está com tudo. Inclusive, ele cometeu a diatribe de falar que nós estamos com pleno emprego. Aqui há 3 meses, pleno emprego com 14 milhões de desempregados. Deputado Bonifácio, tem questões que são inquestionáveis. Eu quero citar uma, porque Vossa Excelência usou uma menção jurídica de uma grande jurista, que eu conheci, inclusive, a Ada Grinover, e disse o seguinte, que são invioláveis a intimidade e a vida privada. Certamente. Mas o que houve no Palácio do Jaburu, como Vossa Excelência quer colocar no relatório, não foi violação de privacidade nem de intimidade. Foi intimidades. É outra coisa. Ninguém violou nada. O convidado entrou pela garagem, sem porteira, no porão, para travar aquele diálogo que ele sabia qual era. Eram as garantias de que Joesley mantivesse calados, em silêncio, Lúcio Funaro e Eduardo Cunha. Não houve violação de intimidade nenhuma. Não existe, não existiu.
Aí Vossa Excelência conclui, então, que as provas são materialmente ilícitas. Errado. Elas são lícitas. Lícitas. Está ali a gravação. Ela fala por si só. Deputado Bonifácio, não há como livrar a cara dessa gente. Vossa Excelência também se refere, no seu relatório, um certo saudosismo de um tempo em que existiam imunidades parlamentares no plural, inclusive, não é imunidade parlamentar, imunidades parlamentares. Não sei exatamente, na ditadura militar, não tinha imunidade parlamentar, senão o senhor Márcio Moreira Alves, nosso deputado, não teria sido cassado pelas suas opiniões. Nós somos os maiores defensores da imunidade parlamentar, pelos votos, pelas palavras, pelas opiniões, pela liberdade de pensamento, mas não pela corrupção, não pelos crimes comuns. E aqui se trata de crime, de saque ao erário público, de corrupção explícita. Quero dizer a Vossa Excelência que nós não podemos passar para a sociedade a ideia de que o parlamento brasileiro pratica crimes, sem que os haja. Aí seria realmente induzir ao autoritarismo, inclusive. Mas o que se faz nessa casa é diferente. Eu quero citar 3 exemplos. Eu também estou há 20 anos aqui nessa casa. Só quero citar o último mandato. E o senhor Eduardo Cunha. Esse cidadão comprou votos para ser presidente da Câmara. Está aí que o Funaro constatou tudo isso, deu todo o recado. Antes, ele já financiava as eleições de quem ia votar nele para presidente. Ele fez tudo o que fez. Quero dar um exemplo. Ele, no primeiro dia dessa legislatura, primeiro dia, eu coletei 201 assinaturas para a CPI dos planos de saúde. 10 dias depois, o senhor Eduardo Cunha engavetou a CPI. Foi a primeira da entrada. Ele engavetou, alegando falta de foco. O foco dele é que ele era financiado pelos planos de saúde, mas mais do que isso, agora aparece na delação do Funaro as suas relações com a AMIL e a Copa d'Or. O senhor Eduardo Cunha foi o relator da MP dos Portos. Aliás, o senhor Michel Temer tem amplas, vastas e antigas relações com o Porto de Santos, conhecidamente. O senhor Eduardo Cunha e o presidente, naquela época, Henrique Eduardo Alves, fizeram com que a Câmara dos Deputados esperasse até às 7h30 da manhã para retomar a sessão, que foi até às 10. Rodada, para negociar tudo que estava na MP dos Portos. Todas as falcatruas que estavam na MP dos Portos. Quantos milhões rodaram naquilo? Isso é venda. Sim, de medida provisória, chama venda. Isso aqui desmoraliza o parlamento brasileiro. O senhor Eduardo Cunha está preso, mas ele só está preso porque um partido entrou no Conselho de Ética dessa casa. Ele liderou o processo de impeachment dessa casa. Liderou, vejam, um delinquente como Cunha comandou o processo de impeachment. Não deixavam votar no Conselho de Ética. Vários que estão aqui, ó, defendendo o Michel Temer, não deixam. 1 ano para votar no Conselho de Ética. No final das contas, quando tudo estava perdido, o Eduardo Cunha teve 10 votos no plenário, deputada Luísa Erundina. Aí já tinha ido para o saco, como se diz na linguagem comum e corrente. Então, este cidadão, entende, é um prócer do PMDB ligado umbilicalmente com Michel Temer. Desqualificar o senhor Lúcio Funaro é dizer o seguinte: o senhor Lúcio Funaro alugava apartamento para o Eduardo Cunha aqui em Brasília em 2005. Eles são íntimos. Ele era caixa do PMDB
Ora, será que tudo isso passa em branco? Eu vou dar mais um exemplo, é o terceiro. Senhor relator, preste atenção. Há um amigo pessoal do Temer que era da Copa e Cozinha do Palácio, chama José Yunes. De repente, saiu a denúncia que foi entregue a ele uma caixa, um dinheiro em São Paulo, e foi o Lúcio Funaro. O José Yunes renunciou, sumiu e falou, eu fui mula involuntária do Padilha. O Padilha sumiu, foi operado lá em Porto Alegre, voltou, e quando ele voltou, toda a imprensa estava assim, o que você tem a dizer sobre o Yunes? Ele falou, não vou falar sobre isso mais. E assim foi, não foi mais inquirido. Aí é o seguinte, só quando ele perder a imunidade, que aí ele vai falar, mas na prisão. Isso é que está se chamando de formação de quadrilha. Ah, precisa de 4? Tem mais de 4. Tem mais de 4. Não estou querendo dizer que toda a Câmara pratica isso. Essa generalização serve ao autoritarismo. Não, eu não caio nessa armadilha. Aliás, os advogados usaram e abusaram, e o relator também, da ideia do corporativismo. Vamos apelar para o corporativismo. O parlamento está sendo atacado. Espera aí. Sem provas, não há democracia. Então tem direito de defesa. Mas os fatos falam alto. O senhor Gedel Vieira Lima está preso por quê? Como é que ele vai explicar os seus 51 milhões fotografados e tal? Não tem jeito. Sabe as coisas que não tem jeito? As gravações, não tem. O Funaro é a mesma coisa. O que ele está falando só comprova, fecha o circuito. Então, essa lógica, que não há materialidade na denúncia, ela não se sustenta, senhor presidente, senhores deputados. E eu queria dizer mais ao relator. O relator fala, era muito melhor que o nosso parlamento cuidasse disso, dos seus deputados, e tudo não fosse parar na justiça. Ah, é? Veja por que o Aécio Neves não vai para o Conselho de Ética lá. Tem até ministro que protege ele. Não toquem no meu menino, diria José Simão. Todo mundo sabe quem é. Aqui, o Eduardo Cunha levou 1 ano. Processo no Conselho de Ética aqui com o corporativismo não anda, não investiga. Mas tá aqui, o sistema está montado. O problema é o seguinte, o Brasil está sofrendo, o Brasil está se degradando, o povo brasileiro está numa situação arrasadora, com corte em todos os gastos públicos, com essa maldita PEC do teto, cortando gasto de saúde, ciência, tecnologia, educação, desemprego em massa, ofensiva conservadora nos costumes, venda da Amazônia, venda da agenda para a bancada ruralista. Tudo isso está acontecendo em detrimento de um projeto de nação, porque um presidente da República quer sobreviver até 2018. De qualquer jeito, comprando voto, é disso que se trata. O que ele está fazendo para sobreviver é comprar voto. Por isso que tem tão pouco deputado aqui e haverá tão poucos deputados no plenário a defender Temer. E lá, no bico do microfone, vai ser assim, pela estabilidade econômica, eu voto pela permanência do Temer. Mas ele praticou crimes, não tem importância, vamos fechar os olhos. Teve um golpe institucional no Brasil que abriu um precedente espetacular. Gente, o mínimo que esse Congresso precisa fazer é autorizar a abertura do processo. Quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal, em cima de provas materiais. E elas são abundantes. Elas são abundantes. Não apele ao corporativismo dessa casa, porque piora a imagem dessa casa. Nós queremos que se abra, que se autorize o processo. E eu acho que o povo precisa ir para a rua para isso acontecer. Não vai depender da compra de votos do Temer. Por isso, a palavra de ordem, fora Temer, continua na ordem do dia, senhor presidente.